Fala galera, tudo certo? Boa noite, tudo bem com vocês? Bom, mais um vídeo aqui do canal do Rafa Belu, né, para tratar aí, continuar, né, falando aí de assuntos interessantes, de assuntos que é importante a gente saber, né, para cultura geral, ou até mesmo para fazer um concurso de vestibular, um concurso público e tudo mais, tá? Pessoal, a gente estava falando do século XIX, né? As ideologias, as tendências, as formas de pensar do século XIX, tá? É importante a gente falar também nesse contexto, né? A gente não pode esquecer do movimento feminista, né? É importante a gente não esquecer dele, tá? É um movimento, pessoal, que ele está amplamente ligado com a expansão do liberalismo, né? Com a expansão da individualidade, é uma tendência importante, então, desse momento, tá? Então, principalmente na França, né, nos Estados Unidos, tá? E o feminismo, pessoal, ele vai acompanhar, de certa forma, a tendência desse contexto, desse momento, né? A gente não pode esquecer da Declaração dos Direitos das Mulheres, né, formulada lá na França, em 1791. Ela foi formulada, a gente não pode esquecer, então, no século XVIII, né, com base na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi aí algo que foi conquistado, né, por aquela camada, né, o terceiro estado em ascensão, né, pela burguesia, e que fazia parte, então, ali do contexto do século XVIII, né? O que afirmava, né, essa declaração já no século XVIII? Eu vou ler aqui para vocês, tá, pessoal? Abre aspas aí, ó. A mulher nasce livre e permanece igual ao homem em direitos. Os objetivos de toda associação política é a preservação dos direitos naturais do homem e da mulher, tá? Então, baseado na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, vem acoplado a ela a Declaração dos Direitos das Mulheres, né, também aí de 1791. Para quem gosta de história, para quem estuda um pouquinho história, é a primeira fase da Revolução Francesa, né? Em 1837, pessoal, avançando um pouquinho mais e chegando aí no século XIX, a gente não pode esquecer da Harriet Martineau, né, que era uma romancista e economista inglesa, né? E ela observou o seguinte, abre aspas, um dos princípios fundamentais anunciados na Declaração de Independência é de que os governos emanam do justo poder dos consentimentos dos governados, certo? Então, isso aí tendo por base a Declaração de Independência dos Estados Unidos, né? Então, de que maneira a condição política das mulheres podia se conciliar com isso aí, né? Foi a pergunta que foi feita, né, pela Harriet Martineau, certo? E ainda, né, na década de 30, né, lá nos Estados Unidos, a Angelina e a Sarah Grinkle, né, falaram em público, né, contra a escravidão e também pelos direitos femininos, né? Algo então bastante importante para a época, né, pessoal? Porque as mulheres, tendo em vista esse contexto aí, né, até então, não tinham o hábito de falar em público e nem de se pronunciar sobre nenhum assunto, tá? Então, a Angelina e a Sarah Grinkle lá nos Estados Unidos, nesse contexto aí já no século XIX, acabam indo além das fronteiras aí. Ó, em 1838, a Sarah Grinkle publicou as Cartas sobre a Igualdade do Sexo e a Condição das Mulheres, na qual declarava, abre aspas, homens e mulheres foram criados iguais, são ambos seres morais e responsáveis, e o que for de direito do homem fazer é também direito das mulheres. Quão monstruosa e anticristã é a doutrina de que a mulher deve ser dependente do homem, né? Para vocês verem, né, que em 1838, já no século XIX, essas ideias, né, feministas já faziam parte ali, de certa forma, né, da sociedade, né? Surge acoplado ao feminismo, é óbvio, né, a luta pelo voto, né, o movimento pelo sufrágio feminino, né? A primeira convenção, galera, aconteceu em 1848 em Nova York, isso aí falando dos Estados Unidos, né, na qual foi redigida uma declaração de princípios que ampliou a Declaração de Independência, né, norte-americana. Então, olha só, abre aspas, sustentamos
que estas verdades são evidentes por si mesmas, que todos os homens e mulheres foram criados iguais, fecha aspas, né? Isso aqui é o que ficou estabelecido lá na primeira convenção do movimento sufragista estadunidense. Interessante, né? Então, o que esse movimento fez? O que essa convenção fazia? Ela exortava o esforço das mulheres e dos homens, né? Justamente para fazer o quê? Para assegurar uma participação igual nas várias ocupações e profissões e comércio também, certo? Então as feministas, pessoal, a gente não pode esquecer, nesse contexto elas tiveram que lutar contra ideias que estavam bastante arraigadas, né, naquela sociedade, inclusive de que as mulheres eram inferiores aos homens com relação ao intelecto, tá? Bom, o que diziam esses opositores do feminismo, né? Eles tinham que tais ideias, né, essas ideias feministas, olha só o que as mulheres enfrentavam naquele momento do século XIX, né, galera? Que tais ideias iam contra a família e o casamento, certo? Então, e diziam, e vou além, tá? Isso aí estava explícito em várias revistas da época, revistas, jornais, tá? E diziam que o casamento era a profissão da mulher, né? Então a mulher era uma espécie de supervisora do lar na visão dessas pessoas contrárias, né, ao movimento feminista, né? Então a mulher como supervisora do lar era algo natural, fazia parte da natureza do lar, cuidar da família e tudo mais, né? Então essa visão ela predominava, né, ali naquele contexto do século XIX, tá? No entanto, pessoal, havia várias pessoas ali, vários homens importantes naquele momento, com alguma influência, e que se colocaram contra essas ideias, né? Eu vou citar alguns aqui, certo? Que se colocavam a favor da emancipação das mulheres, né? Vocês já devem ter ouvido falar do Jeremy Bentham, né? O famoso teórico social, criador da ideia lá do panóptico e tal, certo? Ele se colocava contra, né, essa submissão das mulheres, ele era então favorável à emancipação, né? William Thompson, que era um economista político inglês, ou melhor, estadunidense, né? O John Stuart Mill, né? Para ele, eu já tinha comentado isso no outro vídeo, né? Homens e mulheres deveriam ser capazes de desenvolver seu talento e intelectos tão plenamente quanto possível, né? Então vocês percebem aí a ideia do Stuart Mill, certo? Que se coloca então a favor das mulheres, né? Em 1867, pessoal, o Stuart Mill, ele propôs no parlamento inglês, né, que se estendesse o direito de voto às mulheres. Mas, claro, né, naquele contexto a proposta dele foi rejeitada. Ele que era casado, né, o Stuart Mill, com a Harriet Taylor, que era uma feminista e que acabou influenciando bastante o pensamento dele, né? Para Stuart Mill, pessoal, tratava-se de uma questão de justiça, né, que as mulheres fossem livres para assumir todas as funções e ingressar em todas as ocupações até então restritas aos homens, certo? Então você está percebendo, pessoal, isso aí marca propriamente aí o século, a virada, né? Ou melhor, a partir da segunda metade do século XIX para o século XX, a virada aí, certo? É que essas ideias começam a se propagar ainda mais, né? Nos Estados Unidos, na Europa, tá? Só que essas ideias, como a gente pôde ver, ela tem raízes não nesse contexto, não nesse momento, mas anteriores, né? Elas remontam aí à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi como eu comecei esse vídeo, né? Então, do final do século XIX até o início, né? E até mesmo depois, aí ao longo do século XX, as lutas feministas, pessoal, elas vão ganhar força em vários países, né, e vão acabar se desenvolvendo cada vez mais, tá bom? É isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, certo? Se você gostou, dá um joinha, se inscreve no canal e, claro, se você quiser aí ir além, né, fazer com que esse canal cresça e se desenvolva, é só você fazer aí uma doação através da chave Pix, que é rafabelu22@gmail.com. Beleza, galera? Muito obrigado por vocês acompanharem o canal. A gente se encontra, se fala numa outra oportunidade, beleza? Até mais, pessoal. Uma excelente virada de ano para vocês. A gente está no finalzinho de 2023. Amanhã já é a virada, né, para 2024, que espero que todos vocês estejam bem e que o ano de 2024 seja um ano legal para vocês aí que acompanham o canal. Beleza? Para vocês e para os seus familiares. Pessoal, um grande abraço. Fiquem bem e tchau, tchau.